Meu querido, lendo as cartas do apóstolo Paulo, eu verifico que ele mais se importou com a mudança de mentalidade das pessoas do que ficou indignado pelo comportamento das pessoas. E eu vejo que isso foi até mesmo o entendimento de João Batista e também foi o entendimento do próprio Cristo. Eles não se espantavam com a atitude que as pessoas estavam tendo. O que eles mais queriam é que as pessoas mudassem a mentalidade delas, porque a partir do momento que elas mudassem a mentalidade delas, elas iam se portar de uma maneira diferente. Então, para Paulo, era melhor ele bater, que as pessoas acreditassem numa doutrina correta, tanto que você vai ler as cartas de Paulo, você vê que ele fala de uma sã doutrina, ou seja, uma doutrina curada. Se existe uma doutrina curada, existe sim uma doutrina enferma. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, ele chega a dizer que o povo que estava vivendo a liberdade do Espírito Santo, que eu não sei se você sabe, mas no Antigo, eu disse isso semana passada, haviam leis. E a partir do momento que o Espírito Santo, através de Cristo, entrou na minha vida e na tua vida, a lei de Cristo está no meu coração e no teu coração. Eu já não vivo mais tendo que ler para saber o que é correto, porque o correto está dentro de mim. E isso me faz querer andar e viver naquilo que Deus diz para mim, naquilo que Deus manda me mover. A Bíblia diz que os filhos de Deus, uma das características, é igual você vê a diferença do boi tal e do boi tal. Quando eu pergunto para o meu avô que trabalha com isso, quando ele vê Angus, Nelore, o que for, ele já me diz qual que é a diferença. E a diferença das pessoas que são filhas de Deus, quando o céu olha para elas, quando a gente consegue identificar, são pessoas que têm o prazer e o dever de andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. São pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo que de tudo, Paulo não se preocupava em bater no comportamento da pessoa, mas sim na consciência dela, no entendimento, em que a fé dela estava de fato atrelada. Eu vejo que Jesus nunca teve problema com os pecadores. Aliás, eu não estou incentivando o pecado, meu irmão, você vai entender. Depois que você encontra Jesus, você tem que mudar. O que eu estou falando é que não importa no que você é aprisionado hoje, não importa o que você está trancafiado hoje, certo? Porque se você está aqui, deduz que sua vida não é perfeita, amém? Senão você estava no céu, já tinha te puxado lá para cima, amém? Então, entenda uma coisa, Jesus não tem problema com pessoas de mau comportamento. Jesus teve problemas com pessoas que não estavam dispostas a aprender dele, dispostas a abrir a cabeça e aprender, certo? O perfeito foi ele. Aliás, ele veio e foi perfeito justamente porque ele tinha certeza de que você não seria capaz de perfeito. Então não ache que em algum momento Jesus está esperando a perfeição de você. A única perfeição que nós temos, sabe o que é? É Cristo em nós. É a esperança da manifestação da glória de Deus. Então, perceba o seguinte, eu vejo Jesus sentando com os pecadores e os religiosos da época mataram ele por causa disso, julgaram por causa disso. Eu vejo Jesus andando no meio dos publicanos, que não eram judeus, e o pessoal ficou indignado com isso. Eu vejo uma uma mulher adúltera, ela adulterou, e estava todo mundo disposto a matar ela. Jesus chega lá sem problema nenhum e diz, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, e a palavra que ele deu para aquela mulher é assim, vá e não peques mais, vá em paz. Então eu vejo um Jesus que não tinha problema com a falha humana, não tinha problema com a falha humana. O que ele tinha problema é quando você acreditava numa doutrina errada de quem de fato é Deus. E nisso, a partir disso, eu quero que vocês entendam alguma coisa, como Deus vê e como nós temos visto. Isso é muito interessante, meu irmão, porque a Bíblia diz que os olhos são janelas da alma. Então, se teus olhos forem bons, a Bíblia diz que todo o teu corpo será bom, todo o teu corpo será luz. Agora, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser trevas. Então, de tudo, eu tenho que aprender a enxergar de uma maneira diferente. Até porque a vida na fé não se baseia no que eu de fato estou vendo aqui. Porque o que eu vejo é temporário. Agora, o que eu creio e vejo pela fé é eterno. Amém? Então, perceba o seguinte. Quando Adão e Eva, quando eles erram, naquele momento que o pecado entrou, eles foram enganados e comeram da fruta que não deveriam comer, a visão deles mudou. E aí você percebe o seguinte, Deus, quando ele vai ter um encontro com Adão e Eva, ele pergunta para eles, cadê vocês? Onde vocês estão? E eles estavam escondidos, certo? Porque
a visão deles mudou em relação a Deus, mas a visão de Deus... Meu irmão, Deus não muda. Perceba, Deus não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele não é igual você que quando vai escolher o cardápio não sabe se pede o frango, o peixe ou a carne. Não sabe se vai pegar o doce de leite, o chocolate ou a baunilha. Ele não tem essa sombra de variação. Então Deus chega e chama Adão e Eva. O grande problema é que Adão e Eva, eles começam a ver que estavam pelados, nus, peladão lá, e isso o envergonhou eles, e eles decidiram fugir e se esconder de Deus. E isso é interessante, meu irmão. O que eles fizeram nesse momento? Eles começaram a criar Deus. Eles se esqueceram que eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus e começaram a encarar que Deus era a sua imagem e semelhança. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Adão batia na cara de alguém, ele entendia que o outro ia ter que bater na cara dele. Esse era o senso de justiça dele. Adão entendia que se alguém falhou, essa pessoa tinha que ser punido. Então Adão, quando a visão dele é caída, ele olha para Deus e ele fala: se eu acho que alguém falha, tem que morrer, Deus também. Ou seja, ele começa a tornar Deus a sua imagem e semelhança. Só que o que nós nunca podemos esquecer é que Deus é um Deus sem sombra de variação. Nós somos a imagem e semelhança dele. Acontece que o pecado tirou o DNA de Deus de mim e me fez enxergar as coisas da maneira errada. Então, quando eu me envergonho de Deus, eu vou tender a me afastar dele, porque a minha vida não condiz com isso. Agora, você nunca surpreendeu a Deus que você um dia falharia. E a única hipótese de você mudar é justamente estar colado com Deus. É por isso que uma coisa muito importante que nós temos que entender sobre tudo, que Deus, ele é amor. Agora, nós queremos, de certa forma, e a gente tem essa visão caída, merecer o que a gente vai ter. Merecer alguma coisa. Você quer, pelo teu próprio esforço, merecer ser digno de Deus olhar para você. Acontece que em nenhuma etapa da história, da tua vida, você conseguiu um negócio desse. Está entendendo? Então, isso é a visão caída de Adão. Aí eu entendo que a única hipótese na vida de eu amar a Deus é, primeiro, eu entender que Ele me amou. Eu primeiro tenho que usufruir do amor de Deus, para eu poder degustar de tudo que Ele tem para a minha vida. Agora, entenda o seguinte, quando a Bíblia fala, em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, vai abrir no telão, diz o seguinte: no que consiste o amor? Meu irmão, se eu perguntasse hoje para você o que é o amor, você me daria alguma resposta. Aliás, quando a gente digita no Google, a gente tem várias respostas. Você aqui tem vários conceitos de amor. Mas quando a Bíblia fala em amor, o que ela diz? Ela fala o seguinte: nisto consiste, ou seja, nisso, os ingredientes do amor. Qual é a base? Colocando o amor num laboratório de Deus. O que é que a gente verifica que tem o amor? O amor, primeira coisa que ele significa, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, o amor não tem nada a ver com a minha habilidade de amar a Deus. Mas em que Deus, Ele, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, redenção, perdão pelos nossos pecados. Volta ali, fica no 10. Então, o amor consiste em que Deus entregou o seu Filho por mim. Meu irmão, você quer entender o amor de Deus para que você possa amá-lo? Entenda que você está se relacionando com Deus que entregou. E Ele entrega. É um Deus que não tem problema em ser generoso. É um Deus que entregou para reconstruir um relacionamento com você. É para que você não tenha desculpa nenhuma de dizer, mas eu estou nu. Não tem problema, meu filho perdoou os seus pecados. Foi pago no mundo espiritual. Eu quero você de volta. É um Deus que te chama e que você não tem mais nenhuma razão, seja pelo que aconteceu na tua vida, de não se apresentar pronto a Ele, sem nenhuma vergonha, porque você foi lavado, libertado e remido pelo sangue de Jesus. Então você se apresenta a Ele sem culpa nenhuma. A Bíblia diz que eu posso me achegar a Deus com ousadia. Sabe por quê? Porque, meu Deus, Ele me ganhou pela sua generosidade. Quando eu vou falar de amor, é impossível não falar de um Deus que entrega. Não é eu que dou. Ele entrega. Eu vou me relacionar com Ele, por quê? Porque Ele entregou. E Ele entregaria mais.
Eu acho incrível, segura esse texto, que ele entregou o seu filho. Por isso, meu irmão, que em Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, como, de que jeito ele não vos daria junto com Cristo todas as coisas? Se Deus já entregou o melhor que ele tinha, por que você acha que você precisa mendigar a atenção de alguém? Por que você acha que ele não se ocupa em alegrar e não quer fortalecer o teu coração, não quer te levantar da doença, não quer mudar a tua história, não quer encher você de sabedoria, não quer promover paz? Ele entregou o melhor que ele tinha. Meu irmão, eu vejo que Deus é um excelente pai, é o pai perfeito. E eu vejo que o grande problema dos pais perfeitos que eu vejo aí hoje, dos bons pais, o grande problema não é nem o pai. É como o filho encara todas as oportunidades que tem. É se de fato o filho está entendendo tudo que o pai entrega para ele. Sabe o que eu acho incrível? É que tem filho que não sabe aproveitar tudo que o pai oportuniza para ele. E ele se perde dentro daquilo. Meu irmão, o que você tem que entender é que Deus já fez o que tinha que fazer. Agora cabe a você receber e entender as oportunidades que te foram dadas por causa de Cristo Jesus. A Bíblia tem um monte de promessa, várias promessas. Meu irmão, promessa de ser abençoado você e a tua descendência, promessas de você crescer, de você prosperar, promessas de cura. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós temos todos os sims e todos os améns, para quantas forem as promessas em Cristo, nós temos o sim e nós temos o amém. Pastor, porque eu não me realizo, eu não vivo isso para mim? Porque você, meu irmão, tem que desenvolver a habilidade de receber da parte de Deus. A Bíblia diz, Jesus fala em João 15, que ele é a videira e nós somos os ramos. Qual é a maior responsabilidade do cristão? Receber o amor que o Pai tem para dar. Porque quando eu vou falar de amor, eu quero amar a Deus, ok, então entenda o que consiste o amor. O que consiste o amor é que Deus entregou, não é eu que dei. Eu retribuo só quando eu entendo o que me foi entregue. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não havia, João 3,16, não havia, pode deixar esse texto, não havia expressão para dizer o quanto ele amou, porque um belo dia Deus no seu palácio, no céu, sei lá, como é que é lá, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem chegou a coração nenhum, que Deus tem preparado àqueles que o amam. Eu estava lá e falou, rapaziada, eu preciso dar algo que seja a coisa mais doida aqui, uma coisa mais poderosa do mundo, que eu tenho mais valioso para esse pessoal. Ele olhou e deu o filho dele. Meu irmão, a rua no céu é como que de ouro. Sabe o que eu vejo? O cristão, meu irmão, as bênçãos o alcançam. Quando você entende, meu irmão, o que foi entregue, você recebe Cristo Jesus, meu irmão, e você se vê amado, meu irmão, coisas absurdas começam a acontecer na tua história. Coisas absurdas começam a acontecer na tua história. E eu já vou te provar isso biblicamente. Quando os anjos olham para nós e vê a gente desesperado, correndo atrás do ouro e tudo mais, eles olham e falam assim, cara, esses caboclos aí, eles estão correndo atrás de asfalto, estão correndo atrás do asfalto, estão correndo atrás das calçadas aqui, eles estão se desesperando por causa disso. Meu irmão, o teu Deus é o dono do ouro e da prata, e nós vivemos numa terra que o sábio Salomão disse que o dinheiro tem respondido por tudo. O dinheiro acaba com um casamento, reinicia um casamento, acaba com uma amizade, destrói, renova, faz, coloca um sorrisão no teu rosto. Então, quando eu tenho Cristo Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que em todas as regiões celestiais, se na região básica, no asfalto, tem ouro, imagina o que não tem me esperando. Alegria perpetuamente, meu irmão. Alegria. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Você entendeu que se tem gente apontando o dedo para você e julgando você, Deus não está fazendo isso? Como é fácil? Sabe quando assim você vê assim, não, mas aqui eu fiz um serviço, tal. Ah, mas o fulano lá não gostou. Tá, mas o fulano, ele é teu chefe? Não, ele não é ninguém, não. Ele é só um cara que não gostou, não tem problema, meu irmão. Você acredita que Deus olha para você e não está te julgando? Aliás, está de braços abertos te esperando. Como, meu irmão, não usufruir disso? Agora, o grande problema é que nós não perdemos a visão caída de nos sentirmos envergonhados. Então,
A maior mentira de Satanás, meu irmão, vai ser deixar você dizer que é crente, dizer que é cristão, dizer que entendeu as coisas de Deus, mas vive uma vida condenada. Condenado. Você vai vir aqui, você é morno, você né, tá tentando buscar a tua salvação, você está tentando... E não é isso, meu irmão. O que você mais tem que saber é que você é amado por Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus, e você vai lá um dia lá em Israel, Jesus, ele se batiza ali em Jericó, e depois ele vai para o Monte da Tentação, bem próximo, que é no deserto ali da Judéia, muito próximo ainda em Jericó. E lá, Satanás, ele fala algo para Jesus. Ele diz assim, olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, no término de um jejum de 40 dias e 40 noites. Mas vamos fazer. Ele disse, se tu és filho de Deus, ok? Primeiro ponto. Agora, 40 dias antes de Jesus ir para o Monte da Tentação, Jesus se batiza. E quando Jesus vai se batizar, a Bíblia diz que o céu se abre e desce uma pomba, que é o Espírito Santo de Deus, e uma voz do céu de trovão faz o seguinte, olha, Deus falando, esse é o meu filho, tem uma característica para esse filho, este é o meu filho amado. Meu irmão, a coisa que Satanás vai fazer, isso fica claro para mim, é tirar a característica de que você é amado. Você é um filho de fato, mas você é um filho que gera vergonha para o teu pai. Então se afasta dele. Meu irmão, quantas vezes eu, por algum motivo, fiz uma cagada, alguma coisa, quando era adolescente e tudo mais, né? E eu não queria ver meu pai. Não queria. Eu queria fugir e tudo mais, né? Eu lembro que uma vez, com 18 anos, o pastor Lucas Pacheco estava comigo no carro, e aí eu peguei o carro dele lá, e aí fui dar uma volta, né? E, meu irmão, por isso que assim, ó, Deus me amou tanto, que não me deu nem liberdade umas coisas, sabe? Assim, pastor, eu quero saber se isso aqui é certo fazer. Então coloca na minha mão, meu irmão, porque se não for certo, vai dar errado. Entendeu? Se não for certo... tende a dar errado. Se a coisa coloca na minha mão, eu quero saber se é certo. Me chama para fazer junto, que vai dar errado se é para dar errado. Agora, se a coisa é boa, vai dar certo. Se não, vai dar errado. Aí, meu irmão, eu estava com o pastor Lucas Pacheco ali, ele influenciando minha cabeça e tal. Vai, faz o mal. Eu, Satanás, não. Aí, repreendido. E, meu irmão, virei uma rótula assim e um cavalinho de pau. Meu irmão, nunca na vida o seu Daniel Torres voltou a pé do trabalho. Como que aquele dia, meu irmão, 11h40, quem resolve ir caminhando para casa? Gente do céu, que coisa incrível. Meu irmão, eu ouvi tanto, o pastor Lucas Pacheco também ouviu tanto junto, mas eu fiquei pensando assim, eu não queria olhar para a cara dele, porque a vergonha faz você querer ficar longe. E o que Deus quis relatar para mim e para você é que o Criador dos céus e da terra, Jesus, ele desceu à terra e sujeitou a passar humilhação, a passar vergonha, sabe por quê? Porque por mais que Satanás diga que você tem que ter vergonha da vida que você leva, ele passou essa vergonha por você, ele pagou essa vergonha por você, então hoje você tem livre acesso. Meu irmão, é impossível eu querer me parecer com qualquer um de vocês se eu não andar colado com vocês. É impossível você ser a imagem e semelhança do seu Criador se você rejeita ficar colado com Deus. E o que você tem que entender é que não há mais motivos de você não viver colado com Deus, não viver próximo de Deus, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, ele é perpétuo. Ele pagou os seus pecados do passado, do presente e vai pagá-los do futuro. Você está entendendo que hoje você entra com ousadia no trono da graça de Deus? E nós não temos usufruído dessa verdade, nós não temos usufruído do amor de Deus. Meu irmão, eu acho incrível quando Jesus, ele chama Pedro. Pedro está lá pescando, e a Bíblia diz que ele fica a noite inteira pescando, a noite inteira, e não pesca nada. Aí Jesus chega e fala assim, olha, atire a rede para o outro lado ali, joga para o outro lado, para a direita. Aí ele falou, Senhor, mas nós ficamos pescando a noite inteira aqui, e aí você está falando para jogar, eu já recolhi a rede, mas... tudo bem, sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Quando ele lança a rede para o outro lado, a Bíblia diz que enche de peixe, ao passo que o barco parecia que ia afundar. Mas eles conseguem, enfim, trazem o peixe à margem.
Quando Pedro olha para Jesus, ele cai de joelhos e fala: afasta-te de mim, eu sou homem pecador. Eu sou homem pecador. Meu irmão, você percebe que o que Jesus e o que Deus constantemente quer fazer, meu irmão, é nos constranger em amor. Ele é um Deus que entrega, e quanto mais eu entender que Ele está entregando, mais me sentir amado por Deus, mais as coisas vão mudar na minha história, quanto mais eu me sinto amado por Deus. Sabe por quê? Porque quando Adão e Eva sentiram-se culpados, eles olharam para a terra, e a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Quando você olha na perspectiva de que você é amado por Deus, a terra tende a girar diferente para você. Ela tem que girar diferente. As bênçãos do Senhor, elas te alcançam. Veja, quando o povo de Israel que cumpria a lei, eles faziam as coisas certas, havia uma palavra dizendo que eles mereciam aquilo. Agora, aquele que cumpriu a lei e me tornou amado, mora dentro de mim. Quando eu recebo o sacrifício de Cristo Jesus diariamente, e eu sou consciente do amor dele por mim, meu irmão, a terra tende a girar para mim de uma maneira favorável. E não é só financeira, não é em todos os sentidos da minha vida. Jesus, ele não é um Deus incompleto. Ele chega num casamento, ele coloca vinho, ele proporciona alegria. Ele chega em alguém que está precisando de cura na enfermidade física, na alma, o que for, ele muda a vida da pessoa. E sabe o que eu acho incrível, meu irmão? Incrível. É que basta eu crer e viver isso. Basta eu alimentar essa convicção. Quando você olha esse mesmo texto, 1 João capítulo 4, e pula 4 versículos, você olha o 4:15, bota aí 1 João 4:15. Olha só. Meu irmão, olha, segura esse texto. Você sabe que Jesus, ele disse que a boca fala o que o coração está cheio. Meu irmão, quando alguém está falando alguma coisa o tempo todo, sabe o que é? Porque aquilo lá está impregnado nele. Não adianta negar. Isso aí está na tua mente, o que você está falando. Você não fala o que você não pensa, correto? Beleza. Aquele que falar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece ele e ele em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, segura esse texto. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Meu irmão, qual é o verbo que eu tenho que fazer aqui? Qual é a minha missão aqui? Minha primeira missão, quando o assunto é entender o amor, é eu permanecer no amor de Deus, independente do que você faça, pense ou fale. Você é incondicionalmente amado por Deus. A gente canta essa palavra aqui, Deus me ama incondicionalmente, mas você tem que de fato entender e viver ela. Meu irmão, é doido quando você é constrangido em amor. Você é constrangido em amor. Meu irmão, não tem como. Tem pessoas que eu defendo com tudo que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu fui constrangido em amor, sem receber nada em troca. Esse é o Deus. É com o que consiste o amor que Ele entregou, e não tem nada que eu dê para compensar o que Ele fez por mim. Sabe, quando eu olho a história de Davi e Golias, eu não sei, mas a gente tem que olhar a Bíblia, não só no aspecto cultural, não só em tudo. Você tem que saber o que cada palavra significa, entender que depende de algum livro que foi escrito em grego, depende de outro livro que foi escrito em hebraico. E quando você olha Davi e Golias, o nome Davi significa amado. E Golias significa exilado. Quem foi exilado do céu? Diabo, Satanás. Então, quando Davi, o amado, vai guerrear com Golias, o exilado, o que ele mais tinha que entender, meu irmão, é que não era pela habilidade dele, de fato não foi. A Bíblia faz questão de relatar a história que ele era muito menor, muito mais fraco, muito menos capaz, ao passo que Golias, quando bateu o olho nele, falou assim: vocês mandaram um cachorro para duelar comigo? Vocês estão tirando? Ele falou assim: vocês estão de gozação com a minha cara? Mandaram esse cão para lutar comigo?
Agora Davi disse assim, ó, você vem contra mim com espada, lança, escudo, o que for, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a partir do momento que eu assumo uma posição de amado, de alguém que é incondicionalmente amado por Deus, e eu creio nisso, e não acredito na visão caída lá do Éden, que de fato eu erro, o que eu mais tenho que fazer é ficar longe de Deus, mas eu entendo que eu sou amado incondicionalmente, e mesmo que eu tropece, meu irmão, eu me apego a Deus, porque eu somente perto dele é que eu sou transformado. É somente quando Moisés subia no monte, ficava lá orando, e Deus manifestava a sua glória, e ele voltava, e o rosto dele brilhava. Hoje, meu irmão, a Bíblia diz que o rosto foi desvendado, eu me achego ao trono da graça, e eu começo a me parecer com Deus. Ao passo, chega um momento que não é mais eu que estou vivendo, mas é Cristo que vive em mim. Eu acho maravilhoso quando algumas amizades são tão perto, meu irmão, a piada é a mesma, o sorriso é o mesmo, o jeitinho é o mesmo, tudo fica igual, e é assim que nós temos que ter com Deus, meu irmão. Nós entramos com ousadia, não há mais vergonha. Cristo foi envergonhado no meu lugar, ao passo que eu tenho que ficar pertinho de Jesus, colado o tempo todo em Deus, porque não tem nada, a Bíblia diz que não tem nada que me separe do amor de Deus. Agora Satanás vai colocar coisas para que meu amor me separe dele. Agora a situação nunca é o meu amor por ele, mas o amor dele por mim que me transforma. É maravilhoso, meu irmão, quando chega pessoas na igreja e a gente demonstra amor por elas, a gente ama elas, isso muda totalmente a vida dela. Quando você quer transformar algo, ame aquilo. Ame aquilo. Quer mudar? Ame aquilo. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Ele se manifesta no amor. Eu acho incrível que quando eu leio Lucas 18:18, você vai encontrar a história do homem chamado Jovem Rico, que foi a história aqui que foi contada logo no início. E esse cara, olha o questionamento dele para Jesus. O questionamento dele para Jesus foi o seguinte: olha, o que eu tenho que fazer? Olha o que ele diz: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, quais as habilidades, qual é a força que eu tenho que empregar aqui para que eu tenha a vida eterna? E Jesus disse: tem que cumprir os 10 mandamentos. Você honra teu pai e tua mãe, você... Ele falou: não, tudo isso eu cumpro desde de novo. Que tal o cara, né? Tu é o cara, né, meu? Não, tudo... Eu religioso, meu irmão, religioso. Você cumpre tudo? Sim, eu desde... Não, é brincadeira, ninguém é perfeito. E nisso, Jesus falou assim: então faz o seguinte, doe tudo que você tem aos pobres. Sabe por quê, meu irmão? Porque não pode existir mamon e Deus no mesmo lugar. Mamon é uma intitulação que se dá ao dinheiro como Deus. O pastor quer dizer então que se eu for rico eu tenho que dar tudo? Não, meu irmão. Paulo ele fala que aos ricos deste século que sejam generosos e contribuintes em toda boa obra. Agora, o problema, meu irmão, não é o dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, Deus falou o seguinte: tu cumpre tudo? Então tem uma coisa aí. Duvido você dar tudo que você tem aos pobres aí, se você encara isso como mandamento. Ele falou: não, porque muito era o seu amor pelas riquezas. Agora, você vê que a Bíblia ela é fenomenal. Lucas 18:18 conta essa história. Lucas 19, logo em seguida, Jesus, meu irmão, cara, fora, você só pode que era Deus na terra, porque tem umas coisas assim que ele sai dali desse cara e logo em seguida ele vai para a casa de Zaqueu. Ele está passando e Zaqueu é um homem cobrador de impostos, como diz o pastor Daniel, né? Auditor da Receita Federal, estava lá em cima de uma árvore porque ele queria ver Jesus. Diga-se que ele era de baixa estatura, né? Uma vez perguntaram: quem são os profetas menores? Aí o cara falou: Zaqueu, né? Na verdade não tem nada a ver, né? Quem entende um pouco de Bíblia entendeu a pergunta teológica aí, tá certo? Não tem nada a ver. Mas enfim, estava lá Zaqueu, pequenininho lá, olhando e tentando enxergar Jesus. E Jesus passa e olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, convém que eu vá na tua casa hoje, ter um tempo, comer contigo aí. Ele fica lisonjeado e vai. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, eles trocam uma ideia e tudo mais. No meio da conversa, antes de Jesus sair da casa dele, Zaqueu fala o seguinte: olha, Senhor, eu vou dizer uma coisa. Eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. A todo mundo que eu roubei. E eu vou doar metade do que eu tenho para as boas causas, para quem precisa aí. Vou doar metade do que eu tenho. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, hoje entrou a salvação na sua casa.
Sabe o que eu acho interessante? Zaqueu ele foi constrangido pelo amor e pelo Deus que entrega, e isso mudou a vida dele. Você não faz porque você sabe que é meramente certo. Isso é uma obrigação e uma tendência de todo ser humano com um mínimo de bom senso. Mas você faz porque você é constrangido pelo amor de Deus. Você fala assim, cara, não tem como não viver uma vida entregando, não tem como não viver uma vida amando, não tem como não viver uma vida sorrindo, porque Deus entregou o seu Filho, então não tem como eu não aproveitar essa oportunidade que meu Pai me deu, e Ele disse que Ele criou esse dia para que eu me alegre nele. Você está entendendo, meu irmão? Foi enchido de oportunidades de Deus para você. Agora basta você crer nisso com plena convicção. Eu vou ler o último texto que eu quero ler, está em Efésios, no capítulo 3, versículo 18 a 20. Pode abrir ali. Efésios 3, 18 até o 20. Olha só. Paulo aqui ele faz uma oração. E é essa oração que eu quero fazer por vocês. Amém? Não a título de reza, que você repete sem entender. É que você sem entender o que você está falando. Porque falar, não, tem que entender. Olha só. Paulo ora, a fim de que eu e você podemos compreender. Meu irmão, vamos lá. Pega aqui comigo, certo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu preciso orar para pegar esse copo d'água aqui e poder beber ele? Preciso? Não, certo? Então, Paulo, quando ele está orando, ele está falando de algo que não está ao seu alcance. Correto? Então, olha só. Eu oro com a finalidade de você ter o poder de compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Meu irmão, existe uma oração que eu faço para entender o amor de Cristo. O negócio é tão grande, é tão profundo, é tão complexo, é uma coisa que não cabe para mim, para você entender, que você tem que orar, tem que buscar de Deus para você entender. E conhecer o amor de Cristo que excede, não está no teu entendimento, porque no teu entendimento Deus tem que ser igual a você. Você envergonhou ele, deixa ele te matar agora. Não foge o parâmetro da minha mente, ele não segue a minha lógica. Excede meu entendimento está aqui, o dele está aqui, ele é diferente. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, você quer ser pleno de Deus na sua vida? Eu vou te dizer uma coisa, ore para que Ele revele o amor dEle por você. Para que você consiga entender isso. Porque, meu irmão, a partir do momento que você entende o que é que foi entregue por você, o que é que isso mudou na tua vida, que agora crer no Senhor Jesus é salva tu e tua casa, já não depende mais de você que seus filhos deem certo, já não depende mais de você que você dê certo, já não depende mais de você que agora seu casamento dê certo, mas existe uma força de Jesus que pode interferir na sua vida aqui e agora, independente de como você está, independente de como você se vê, porque o amor dele é incondicional.